Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. A primeira leitura a nós oferecida neste grande banquete encontro das Sagradas Escrituras, nesta memória de Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, deixa pouco a imaginação, dispensa explicações. Não obstante o amor hoje seja um conceito um pouco desidratado, não é? Que nós utilizamos para colocar um tanto de coisa dentro, quase dizendo o seu avesso, chama-se de amor aquilo que não tem a ver com amor. O amor é a única coisa que realmente importa, aquela sem a qual todas as outras se ausentam. O amor que tem o privilégio de dobrar até o próprio Deus, dando voltas sobre si mesmo. O amor que é eterno, que nos acompanha como garantia e sustento de nossa missão e que não passará, como lembra o apóstolo na carta aos Coríntios. Cessarão as línguas, as profecias, tudo que nós vemos por imagem, um dia contemplaremos face a face, e lá estará o amor. Poderíamos dizer, prolongando o apóstolo Paulo, esse que nós nos esforçamos para conhecer durante a vida, o amor que vai sendo encontrado no rosto, na experiência vivida, no cansaço do passo mantido, será o que nos abrirá as portas da eternidade. Aquele que durante a vida vai sendo experimentado em nossa vida, com aquele privilégio de transgredir as leis do tempo, quando nós estamos amando, um segundo vale mais do que uma eternidade inteira, o amor não passa, não entedia, será também o mesmo a nos acompanhar quando nós estivermos diante de Deus, contemplando aquele que é amor e diante do qual nós vamos nos refazendo, porque o pecado não é outra coisa do que uma desfiguração que a gente aprendeu a fazer junto com os demônios, não é? Já que o pecado é uma invenção humana e angélica. O pecado não é outra coisa do que uma desfiguração, um desconhecimento, uma ignorância, um estar perdido de si mesmo. É o que João diz na primeira leitura. O pecado é o desamor, porque Deus é amor e tudo que ama nasceu de Deus, conhece a Deus. Dispensa explicações, deixa pouco a imaginação esta primeira leitura que nós agora escutamos. Há momentos em que nós, como pregadores, nos deparamos com determinados trechos do Antigo Testamento ou mesmo do Novo que são um pouco embaraçosos. Agora há leituras que por si só já tem uma tessitura, como o Salmo disse, provar, ver. Amor é coisa que a gente experimenta. Há momentos em que nós vamos fazer algumas pregações, como lembra a Adélia Prato, que a gente olha para a pedra e vê só pedra. Mas leituras como essas, já que o tema que percorre a liturgia de hoje é o tema da amizade, do amor, da suavidade, da abertura no coração do Cristo, que deixa ser habitado pelas nossas dores, né? Pelas dores de Marta e de Maria que perderam um irmão. Há momentos em que fica fácil dizer do amor. No versículo 7 da primeira leitura, assim diz o apóstolo, discípulo amado, a carta de São João: caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Aqui está traduzido como caríssimos, mas a Bíblia da CNBB, uma das obras que tem participação do nosso reitor da PUC, o padre Luiz Henrique Eloy Silva, e também nosso amado arcebispo e tantos outros, numa tradução mais próxima do original, diz: amados, amemos. Amados, amemos.
Aqui nós vemos algo na primeira leitura, na teologia de João, que insiste muito no amor. Esse é um conceito que vai recorrentemente voltando nos escritos joaninos e, de alguma forma, algo também presente nas cartas do apóstolo Paulo, deste indicativo. Nós somos amados. O ponto de partida da fé cristã é que o amor nos amou em Jesus Cristo. Este é o ponto de partida. Nós somos profundamente amados quando nós nem sequer merecíamos. Quando nós éramos, inclusive, inimigos de Deus, Ele nos amou e entregou o seu Filho, Ele no Filho morre por nós. Portanto, é um indicativo de todas as categorias que nós possamos ter. Padre disso, padre daquilo, conhecedor disso, formado nisso, formado naquilo, morando nesse ou naquele lugar, tendo comprado esse ou aquele carro, ocupando este ou aquele cargo. O que nós temos de mais especial, de mais definidor, de mais próprio, é o fato de que nós somos amados. Esta consciência é importante, porque se nós não nos enxergamos amados por Deus e comprados por esse amor, a gente se vende por qualquer preço. Há tanta gente que passa a vida inteira mendigando o amor, né? O amor que lhes faltou dos pais, o amor de não ter sido devidamente valorizada quando saiu do interior, o amor que lhe faltou de um chefe. Nós não precisamos mendigar outros amores, porque o amor nos amou. O amor, na verdade, que é o único que importa. Ao final, lembra a Madre Teresa de Calcutá, será só entre nós e em Deus. Então, o único amor que realmente importa, que é desde sempre e para sempre, que não se desfaz, que não tem prazo de validade, é o amor de Deus. Esse é o indicativo. Nós somos amados, caríssimos. Nós custamos, lembra o apóstolo Paulo, o sangue de Cristo. E se somos amados, se esse é o indicativo, então amemos, é o imperativo. Com o amor com que nós somos amados, nós também temos que nos arriscar a amar, a viver por amor, para o amor, com o amor. O imperativo, toda a nossa vida, todas as nossas ações, no avesso da existência de cada um de nós, tem que ser um compromisso a retribuir, nem que seja um pouquinho por dia, este amor. Não necessariamente a Deus, porque Ele não precisa de nós. Nossos louvores nada acrescentam à sua grandeza, mas aquele que é a epifania de Deus, o outro, a manifestação de Deus. Todo que ama conhece a Deus, nasceu de Deus. Quem diz amar a Deus a quem não vê, mas não ama aquele a quem vê, é um mentiroso, vai dizer João em sua carta. Então, o outro que está diante de nós é uma epifania, uma manifestação de Deus. Se bem que tem gente que a gente convive, olha na rua e acha que é um rascunho, né? Não é possível que Deus fez uma coisa dessa. Se não pelas feições físicas, pelo quanto que nos custa amar essa pessoa. Tem hora que dá vontade da gente cumprir o mandamento, que é amar o próximo, porque esse aqui não dá, né? Tem que ser o outro, o próximo. Mas João insiste, quem ama verdadeiramente nasceu de Deus, conhece a Deus. Nasceu de, e essa palavra nascer, anossem, ela é muito fecunda, porque todo amor é uma experiência de parto. William Blake diz, o prazer engravida, mas é a dor que faz parir. Ou como costumo dizer, uma mãe dá à luz a um filho, e ali naquele momento da dor, das contrações, ela imagina que é a pior dor do mundo. Não, a pior dor do mundo será ao longo de uma vida ter que fazer o parto contínuo, desse que por uma ironia do destino veio com a genética do seu marido. Então, o parto da alma, das noites mal dormidas, da angústia, esse é o mais difícil. Então, todo que ama nasceu desse parto de Deus, o parto da cruz. Então, ali nós somos gestados pelo amor de Deus. Ali nós somos gerados. Nascemos não da vontade da carne e do sangue, vai lembrar João no prólogo do seu evangelho, mas nascemos segundo a vontade de Deus, segundo a graça, Hesed, e segundo o Emet, a verdade de Deus, segundo sua bondade suave e a sua fidelidade. Todo que ama, então, nasceu de Deus e conhece a Deus. O verbo conhecer, gnoseo no grego e adá no hebraico, é muito mais do que uma intelecção. Conhecer que significa fazer uma experiência pessoal e intransferível. Porque não é apenas uma questão da gente tomar conhecimento de. Porque nós tomamos conhecimento de, a gente acha que é bom até trazer para a nossa casa e descobrir que veio com defeito. Não. É uma experiência profunda, é um contato, é um não se pertencer para perceber o outro naquilo que ele é. Todo que ama esteve nesse lugar. Do conhecimento que está para além da expectativa,
da violência da verdade presumida, da pressuposição. Entende? Hoje as nossas crianças, elas conhecem muitas coisas eletrônicas, mas passam a vida desconhecendo a si mesmos e aquilo que mais importa. Então, uma pessoa pode ter muita informação, pode ter muito dado, mas pode ser incapaz de perceber a realidade como ela é. Todo que ama conhece as coisas como elas são. Quando o nosso querido Renato Russo, parafraseando o apóstolo Paulo e também Camões, ele canta o amor na sua música Monte Castelo, ele diz: estou acordado enquanto todos dormem, todos dormem, todos dormem. Entende? Amar é estar acordado, desperto. Nós hoje, pelas nossas redes sociais, pelas nossas ilusões, pelas nossas postagens, por conta do TikTok, nós estamos meio dormindo, assim, meio anestesiados na nossa consciência, nos nossos valores, naquilo que mais importa, na nossa relação com Deus. Quem ama está desperto, conhece, vê as coisas como elas são e não como gostaríamos que fosse. Inclusive, esse é o desafio do amor. Lembremos de Dostoiévski, onde ele diz que amar uma pessoa significa vê-la como Deus a imagina. Como é difícil olhar para aquela serpente caninana no nosso ambiente de trabalho e ver como Deus a imagina. A gente pensa, meu Deus, deve ter tido um erro de projeto. Não é possível. Isso é uma serva de Satanás ou um servo do diabo aqui que veio à minha vida para me desafiar. Mas amar uma pessoa significa conhecê-la, vê-la por detrás da máscara da face. Aquilo que, se nós pudéssemos ver, lembra Mário Quintana, piedade nos causasse. Amar uma pessoa significa deixar fazer este parto, lembra João, e conhecê-la. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Vejamos, na Sagrada Escritura, Deus nunca deixa ter um nome. Qual é o nome que eu vou te anunciar? Diz Moisés, que, ao que tudo indica, era Gago. E o Senhor diz: eu sou o que serei. Eu sou o Deus dos vossos pais. Ele não gosta de espaço. Que casa é essa que vocês vão me fazer? Eu ando de tenda em tenda. O Senhor Deus não gosta de imagem. Ele abomina que se faça uma imagem dele, porque toda imagem prende, nunca é capaz de ter o todo. Mas não tendo um nome próprio, Deus tem um nome apropriado. E o nome mais apropriado para Deus é ágape. Amor incondicional, doação, saída de si, comunhão, diálogo até o encontro do outro. Então, aquele que nunca tem nem lugar, nem imagem, nem nome próprio, permite-se ter um nome apropriado, um nome que é mais do que um nome, já porque Jesus é a manifestação do amor de Deus, do seu amor, da sua bondade, do seu amor para com o ser humano. Assim está lá em Tito, capítulo 3, o nome de Deus, a feição de Deus, o jeito de ser de Deus é amor. Deus é amor, arrisquemo-nos então a viver por amor, para amor e pelo amor. Se nos amamos uns aos outros, continua João insistindo, versículo 12, o amor de Deus é consumado. Olha que paradoxo interessante. Deus é completo, Ele é pleno, Ele é onipotente, Ele é perfeito. Nós, às vezes, nos julgamos muito perfeitos, nos levamos em muita conta, temos uma imagem ilusória de nós mesmos e tropeçamos nela. O que é todo perfeito deixa-se ser consumado, junto com, não é? Sumos completar alguma coisa plena. Então, o Deus que a si só se bastaria, só é consumado no amor. Olha que coisa interessante, né? Aquele que não precisaria de nada que lhe acrescentasse, o que é todo-poderoso, que bastaria a si mesmo, ele escolhe não poder fazer algo sozinho, que é amar. Pensemos nisso, a força do que João está dizendo. Deus não precisaria de nós, porque nós damos problema para Ele. Ele não é como as jovens apaixonadas que gostam de problema. Por que uma jovem vai querer se casar e não virar freira? Para caçar problema, claro. Marido, cunhado, claro. Se não tiver problema. Então, Deus, que não precisaria ter problema, Ele escolhe ser consumado no amor. É como se cada vez que nós amássemos, ainda dando um copo de água para uma pessoa que tem sede, sendo gentis e perdoando alguém, ali Deus se consuma. Há uma manifestação, uma epifania de Deus. E aqui vemos a beleza do que o Salmo nos diz, nesta relação com Deus, que se faz consumar em nossa vida. É como se Ele recua, não é? Como se Ele se tornasse incompleto
para depender de nós, para contar conosco. E aqui nós vemos a beleza do Salmo 33, 34, onde se diz que é preciso provar e ver o Senhor, que é suave e feliz quem encontra em Deus. No amor é muito mais importante aquilo que a gente encontra do que aquilo que a gente procura. Lembra Ana Sui? Os ricos empobrecem e passam fome, mas aos que buscam ao Senhor, aos amigos do Senhor, não falta nada. É interessante, né? Por isso que diz, sem o amor, todas as outras coisas, elas deixam de ter o seu brilho. Com o amor, até aquilo que é pequeno, não é? Até o pobre pode estar saciado. Ao contrário das pessoas que se enchem de si, do próprio ego, dos seus cargos, do seu poder, são tão ricas cuja única riqueza são os seus bens, suas relações, suas ilusões. Os ricos passam fome, porque lhes falta amor. Mas aos que buscam ao Senhor, aos amigos de Deus, não falta nada. E aí nós nos lançamos no Evangelho. Hoje estamos celebrando a memória de Marta, Maria, de Lázaro, e vemos uma amizade genuína e íntima. É interessante isso, né? Enquanto Deus, é claro que Deus ama a todos do mesmo modo. Agora, enquanto homem, Jesus tinha círculos de intimidade. Tinha os 12 apóstolos, dentro do grupo dos 12 apóstolos tinha aqueles 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, não? Que são seus casca de bala, que ele leva para tudo quanto é lugar. E tinha um ciclo intimíssimo, que era Marta, Maria e Lázaro. E por que eu digo que ele era um círculo muito íntimo, intimíssimo? Porque eles têm a prerrogativa de fazer as 2 coisas que só os amigos podem fazer. A primeira delas é dar prejuízo, porque Jesus ia para a casa deles para comer. Lucas deixa isso claro, João, entendeu? Aparecia lá, meio assim despretensiosamente, ficava lá. Tanto que tem um dia que Marta briga com Jesus. Você veio aqui para conversar, minha irmã vai ficar aí no seu pé, não vai me ajudar com as coisas de casa, não? Ele diz, Marta, você se preocupa e se inquieta com muita coisa. Sua irmã escolheu a melhor parte, não será tirada. Ela devia ter falado assim, pois eu não vou fazer a broa, agora você fica com fome, vai voltar para Nazaré sem comer nada. Mas ela, como boa amiga, levou na brincadeira. Então, a amizade é esse privilégio que nós damos, né? Privilégio de suportar o outro no seu avesso e na sua inutilidade. Lá na peça Hamlet, sempre volto a este ponto, quando Polônio Laertes está para viajar, o seu pai dá para ele, dentre vários conselhos, e diz, meu querido filho, Laertes, não empreste dinheiro a amigos para não perder ambos. Se você empresta dinheiro para o seu amigo, você está perdido, você vai ficar com raiva, ele não vai te pagar, você vai ficar sem o seu dinheiro e vai perder o amigo. Então, dinheiro para amigo você dá, faz o que você quiser. Se voltar, bem. Então, o amigo tem esse privilégio, entende? Da inutilidade, da inconveniência. Então, aqui nós vemos nesse evangelho isso. E também da sinceridade. Olha o que essa mulher diz para Jesus. Quando ele chega, todo cheio das boas vontades, ele que estava em outros caminhos, ela manda chamar, porque o irmão estava doente. Quando Jesus chega, já tinha morrido. Ela diz, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que coisa bonita, não é? Quem de nós, não é? Diante da morte, diante de uma enfermidade, não se vê assim, perguntando para o Cristo, se eu tivesse estado aqui, já perdi uma irmã, perdi meus avós, quem de nós em algum momento da vida já não foi visitado por esta angústia que nos rouba a palavra? A única coisa que a gente tem para oferecer para Deus é a nossa indignação. Se eu tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Cristo diz a ela, teu irmão ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o núcleo da nossa fé. Nós temos que acreditar na ressurreição. O que nos desanima um pouco, porque a gente fica imaginando, dependendo do caso, que vai ter que encontrar de novo com o marido. Mas no céu todos serão como anjos, né? Então não vai ter problema de casamento. Mas é a grande razão da nossa alegria, porque todos iremos nos encontrar, aqueles que nós amamos, naquele dia em que despontará um sol que jamais tem ocaso e também o nascer desconhece. Ela é sincera com Cristo. Nenhum de nós tem que ter medo de ser sincero com Cristo se somos amigos dele. A amizade com Cristo se cultiva na oração, nos sacramentos, podendo se colocar diante dele. E aqui, uma das páginas mais belas da Escritura, aqui omitida nessa perícope, o versículo 33, quando Jesus toma conhecimento, mais uma vez, da morte de Lázaro, e quando ele encontra Maria, e ela começa a chorar, um versículo curtíssimo das Sagradas Escrituras. E Jesus chorou. Lindo isso, né? Quando alguém vem a nós com a sua fraqueza, com a sua indigência, num abraço, num velório, diante da decepção, da perda de um filho, né? A dor do outro passa a ser a nossa.
Só 3 vezes se diz que Jesus chora na Escritura. No Getsêmani, quando ele chora sobre Jerusalém e quando ele toma conhecimento da morte do amigo. E Jesus chorou. Um dos versículos mais curtos das Sagradas Escrituras. Um Deus que chora por conta da morte dos seus amigos. O Salmo 115 diz: é sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos e seus amigos. Nossa vida custa a Deus. Nós somos caríssimos. O último inimigo a ser vencido, lembra o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, é a morte. Por isso, hoje, celebrando Marta, Maria e Lázaro, nós temos que aprofundar no lema, no tema escolhido para a festa desse ano da nossa padroeira. Quem espera no Senhor, podemos dizer quem crê no Senhor, quem está em amizade com Ele, como Marta, Maria e Lázaro, ainda que morra, viverá. Quem espera no Senhor, diz o profeta Isaías, revigora as suas forças. Vamos no colo da Mãe Piedade, nos vendo nas mãos daquela que foi toda amiga de Deus e que ampara a mão do seu Filho, e lá também estão as nossas dores. Vamos ver neste colo, nesta mão, a força para recomeçar, nos esforçando para sermos mais amigos de Deus. Termino dizendo um dos títulos mais belos para mim, atribuído a Deus nas Sagradas Escrituras, está lá no livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 26, onde se diz que Deus é o amigo da vida. Que Ele seja amigo da sua vida, que sonhe antes dos seus sonhos, para que a sua vida não seja apenas um projeto pessoal, das suas frustrações, mas seja, antes de tudo, um projeto deste grande amigo, este amigão, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.